E politicamente, hein? Porque assim, tudo pode ser interpretado de maneiras diferentes. O mercado financeiro vai ter um olhar, economicamente o efeito é esse, as medidas são essas, e pode ser que tenha gente que olhe e pense, nossa, mas poderia ter feito tal coisa, poderia ter feito outra. E há quem olhe e pense, política, eleição. Lula repete uma medida. Aliás, vou fazer não como afirmação, como pergunta. Repete, porque teve uma medida muito parecida com o Bolsonaro, né? E o Ministério da Fazenda dizendo, não, era com o ICMS, eles deixaram um rombo, não tem nada a ver. Mas está sendo interpretado como uma semelhança, né? De num ano eleitoral, efeitos nas bombas que refletem popularidade de um governo, a gente tem uma medida no meio de uma guerra. A pegada é a mesma, o contexto é muito similar, por mais que a medida não seja ipsis literis a mesma coisa, não seja exatamente igual, a atuada é muito parecida. Naquele momento havia uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, uma guerra que existe até hoje, não mudou isso. O contexto agora, de fato, é outro que do cenário global envolvendo o Oriente Médio, essa consequência que impacta, como a gente viu, o preço do petróleo, e aí isso tem um impacto nos países que se baseiam nessa mudança, nessa flutuação dos valores. Então, existem algumas similaridades. E acontece também num ano eleitoral. Jair Messias Bolsonaro fez isso em 2022. Tem um objetivo de frear o aumento do preço dos combustíveis por meio dessa tentativa de segurar, de conter a alta dos preços por mudanças na tarifação, nas tarifas que são impostas aos combustíveis. O que o governo do presidente Lula diz que há de diferente é que naquela época de Jair Messias Bolsonaro houve um rombo nas contas públicas, houve uma consequência financeira que o governo do presidente Lula diz que não haverá agora por conta de medidas de compensação que serão colocadas em prática pelo governo. Fato é que tanto Lula como Bolsonaro usaram dessa estratégia para que pode ser considerado caráter eleitoreiro, porque foi uma decisão que impacta, se não contiver o preço dos combustíveis, essa alta do preço dos combustíveis, isso impacta no bolso da população, isso encarece o preço dos alimentos, isso encarece o preço de uma série de produtos que são comercializados aqui no Brasil. Encarecendo, isso tem um impacto na vida das pessoas, isso tem um impacto também na forma como as pessoas avaliam o governo e na forma como as pessoas vão com a cabeça para as urnas em outubro, na hora de escolher o seu presidente, seja ele Lula, seja ele Flávio Bolsonaro, ou qualquer outro candidato que se coloque à disposição da população para ser presidente da República a partir do ano que vem. Então, para evitar isso, o governo toma essa decisão. E também para evitar que haja, por exemplo, greve de caminhoneiros, que foi uma das iniciativas que tem uma consequência também muito grande. Vocês vão se lembrar na época do Michel Temer, quando presidente da República, houve uma greve dos caminhoneiros. Parou o Brasil, né? Parou o Brasil, isso teve impacto na aviação, isso teve impacto no preço de alimentos, teve impacto numa série de produtos e também nos negócios aqui no país. Então, para evitar que isso se repita, essa medida é tomada. Então, tem algumas similaridades e acaba o presidente Lula repetindo nos moldes do que fez Jair Bolsonaro, também no ano eleitoral, também para conter o aumento dos combustíveis e também num cenário de guerra no exterior.